Olá, galerinha! Vamos para nossa aula de hoje, que é interdisciplinar. Vamos conversar hoje sobre o direito das crianças com deficiência, da página 83, 84 e 85. Diz lá no livro, um dos direitos das crianças diz que crianças com deficiência física ou de aprendizado terão tratamento, educação e cuidados especiais. Respeitar esse direito é importante para que elas tenham qualidade de vida. Então, a número 1 lá tem uma fotografia abaixo. São duas crianças em sala de aula. Observe as imagens e responda a questão. Aqui está escrito no lado, criança com autismo fazendo atividade de pintura com a professora. Isso em 2017. Aqui mostra uma criança com síndrome de Down em escola em 2016. E lá está a questão para ser respondida. Todas as crianças têm o direito de estudar, a convivência entre os estudantes é importante para o desenvolvimento e o aprendizado de todos. Isso garante a eles a inclusão social e escolar e a convivência com a diversidade, exclusão social e escolar porque não permite a convivência com a diversidade. O que vocês acham? Eles podem sim estar no meio de todos ou eles têm que ser excluídos? Ficar longe dos outros? Claro que não, né? Pelo contrário, eles têm que estar na escola, assim como todas as crianças, porque os direitos são iguais. E a PRO quer dizer mais ainda para vocês. Essas crianças com deficiência, não porque elas nasceram com uma deficiência, mas são crianças que também têm condição de acompanhar a turma sim, de uma maneira diferente, né? Porque nem todos aprendemos de forma igual. Às vezes uma atividade eu entendo pela explicação da PRO, outros vão entender a partir do momento que a PRO dá um exemplo, né? E também nós temos que ter um olhar também solidário, não um olhar de pena. Ai, tadinho, coitadinho. Não, vocês também têm o mesmo potencial, assim como essas crianças também são capazes. Tudo bem? Na página seguinte, Luiz, Felipe e André são amigos e estudam na mesma turma. Luiz tem 7 anos e nasceu com síndrome de Down. Leia o que André disse sobre Luiz. Estamos sempre juntos porque ele é meu amigo. Olha só, que bacana. Letra A. Escreva verdadeiro, V de verdadeiro, F de falso para essas frases abaixo. André e Luiz, Felipe são amigos? Verdadeiro ou falso? André e Luiz não brincam juntos? É verdadeiro ou é falso? Vocês vão colocar. Você convive com pessoas com deficiência na escola, onde estudam, no bairro, onde você mora? Conte como é essa convivência. Então, se você tem algum amigo, não estamos hoje na escola, né? Na nossa turma, nós não temos nenhuma criança com necessidade especial. Mas você conhece alguma? Eu conheço. Eu já tive alunos que a PRO trabalhou. E assim, acompanhavam todas as lições, faziam prova, faziam atividade, ganhavam sua nota, merecedores, porque eles são muito dedicados. Se você conhece, relate como é essa sua convivência. Crianças com deficiência física também necessitam de atenção especial para garantir seu acesso e deslocamento nos espaços. Observe a fotografia. Aqui está criança usuária de cadeira de rodas, utiliza a rampa de acesso. E aqui o ônibus escolar adaptado com elevador para usuários de cadeiras de rodas. Por quê? Além de ser um direito, eles também têm o direito de ir e vir, né? E outra, eles não querem ser independentes, depender de alguém para eles poderem ir e vir aonde eles quiserem. Eles querem se locomover devido às condições que eles têm. Com
Conte aos colegas como é no bairro onde você mora. Você observa que os espaços e os ônibus facilitam o acesso e deslocamento às pessoas com deficiência? Você vai dizer aqui, será que aí na sua rua, no ponto de ônibus, tem uma rampa que possa atender essas pessoas com necessidades especiais? Será que no ônibus tem esse elevador para o cadeirante, né, subir com a sua cadeira e o ônibus ter esse elevador para colocar ele dentro do ônibus adequado? Então, vocês vejam, às vezes nós vamos se deparar que temos muita coisa não adaptada. Já vamos iniciar lá pela nossa escola. Quando a gente entra na nossa escola, a nossa entrada tem escada. Mas vocês lembram, se recordam que na lateral dela tem uma rampa? Essa rampa foi feita com a intenção desses alunos ou de algum visitante que tem alguma necessidade, e que for cadeirante, que tem que ter a rampa, né? Então, essas são uma das situações que, não é situações, mas que todo mundo tem que se adequar. Assim também é o banheiro. Vamos lá dar o exemplo do nosso banheiro da nossa escola. Será que no nosso banheiro lá tem uma rampinha que facilite a entrada dessas crianças com necessidades especiais? Será que o banheiro é feito de um tamanho adequado para uma cadeira de rodas entrar, para a criança poder fazer suas necessidades? Então, isso tudo, a escola, a sociedade tem que ter uma visão. Por quê? Porque tem pessoas que necessitam desses acessos. Se eu fizer uma entrada estreita, um cadeirante não vai conseguir entrar. Então, a gente tem que ter esse olhar ao próximo. A número 4, leia o cartaz abaixo. Quantas invenções que auxiliam as pessoas com deficiência visual você conhece? Identificar. Contorne no cartaz o nome dessas invenções. Aqui tá falando de uma outra necessidade especial, que são aquelas pessoas que não enxergam por alguma razão. Os cegos não podem ver, mas eles podem ler. Sabiam disso? E como que eles leem, se eles não estão enxergando? Eles aprendem, por isso que a Prodisc é aquela coordenação de pinça, o tato, eles passam a mão, essas letrinhas assim é feita com pontinhos e se chama Braille. Aqui mostra Dorina, nasceu em São Paulo, 1919, e ficou cega aos 17 anos. Nessa época, ela estudava para ser professora de crianças. Aqui é uma fundação que tem uma enorme imprensa Braille e produz livros escritos dessa maneira. O alfabeto Braille foi inventado em 1829 pelo francês Louis Braille, cego desde os 3 anos. Então, olha só. E assim, é dessa forma que eles começam a ler, É uma máquina que vai se fazer cheio de pontinho, e cada pontinho desse é representado por uma letra do alfabeto. Tá vendo? Como a gente não pode se acomodar. Aqui mostra o desenho de uma menina deficiente visual, mas tem o seu cão-guia, que ajuda ela a se locomover. Olha que bacana! Então, essa é a nossa atividade do dia. Esse assunto dos direitos das crianças e também com as crianças de deficiência quer fazer nós refletirmos sobre as condições de cada ser humano, de ter que respeitá-los. A Pro coloca para vocês que não devemos ter um olhar de pena diante dessas pessoas, porque eles não querem que a gente sinta pena. Eles querem ser tratados da mesma forma como todos são, com respeito, educação, é isso que é válido. Então, essa é a nossa atividade do dia. Conversem em casa sobre esse assunto. Fiquem com Deus e até breve.